Então, é claro que o Maduro não quer se meter com os Estados Unidos, né? A gente sabe, a própria força militar da Venezuela não é páreo para os Estados Unidos. A economia venezuelana está em dificuldades ainda. Estava tendo uma melhorada com essa história das petrolíferas americanas atuando lá dentro. Mas ele não quer, é claro, guerra, né? Agora, uma coisa é não querer, outra coisa é a depender da escalada norte-americana, depender de um erro de cálculo, principalmente de ambos os lados. A questão sempre num conflito como esse, em que há uma teatralidade, em que há muita, como a gente está falando desde o começo, tem muito discurso dos Estados Unidos servindo para pressão, para forçar a Venezuela a negociar, para se mostrar junto ao seu público interno, né? A própria Venezuela também tem usado, ele usa por um lado, falando, olha, não queremos guerra, mas por outro lado, falando, estamos armando 4,5 milhões das nossas milícias nos morros de Caracas, né? Quem conhece os morros de Caracas e aquela população aliada do chavismo lá atrás, que foi armada lá atrás. Então, tem muita coisa acontecendo, isso favorece os discursos internos da Venezuela, favorece o discurso interno dos Estados Unidos. Por enquanto é um grande bailado, é uma grande dança, uma dança, é claro, letal, que a qualquer erro de ambas as partes, erro de cálculo, né, ou alguma bobagem que se faça de lado a lado, pode colocar a perder, você pode ter ataque, você pode ter o início de um conflito que não interessa para ninguém, não interessa para a Venezuela, principalmente, né? Para tentar tirar o governo Maduro pela porrada, primeiro que não é uma boa ideia. Você está defendendo o Maduro, aí a gente chega naquele momento, por favor, pequeno gafanhoto, por favor, pequeno leprechal, ninguém aqui está defendendo um ditador autocrata que roubou as eleições. Estamos só falando que existem formas e formas de resolver as coisas, né? Que não passa pelo tiro, pela porrada e pela bomba, que só vai lascar a vida da população que já está lascada, emparedada entre uma oposição que não raro é antidemocrática e um governo que também é antidemocrático, né? Então, uma ação de um governo estrangeiro que está se tornando uma autocracia e também tá brigando, ou seja, coitada da população no meio desse caminho, né? Então, vamos torcer para que... Eu sei que é meio triste falar isso, mas vamos torcer que tudo isso pareça, que seja apenas uma ação de pressão norte-americana, é claro, uma pressão tosca, uma pressão indevida, uma pressão que não deveria acontecer dessa forma, mas esperemos que seja apenas pressão econômica, teatro interno, tudo isso mais, e que não descambe para o início de conflito, porque ele tem um potencial, como falamos, regional, né? Não só pela quantidade de refugiados, mas também pelo envolvimento, até porque os países da América do Sul não vão simplesmente aceitar, ninguém vai reagir com os Estados Unidos, mas ninguém vai aceitar que você traga guerra, traga um conflito, traga um lodaçal semelhante à Síria para dentro aqui do subcontinente sul-americano. A Daniela Lima acompanhou também, né, Dani, os bastidores do governo brasileiro, preocupado ao longo da semana com essa escalada de tensão. Boa tarde. Sim, boa tarde, Diego. Oi, Carla. Oi, Saca. Muito boa tarde para você que está acompanhando a gente aí, principalmente para a turminha do nosso chat, que está acompanhando a gente no YouTube. É uma turminha muito maravilhosa. Gente, sim, a defesa e, por óbvio, né, o Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty, onde fica a chancelaria brasileira, todo mundo acompanhando com preocupação a escalada de tensões na Venezuela, que hoje ganhou um novo capítulo com bombardeio a uma outra embarcação e sobreviventes que estão com a Marinha dos Estados Unidos. E não se sabe exatamente quem são essas pessoas, até agora as notícias são parcas. A grande questão aí, como o Sakamoto falou, é que, por óbvio, um eventual conflito em solo venezuelano teria consequências muito gravosas para toda a região, para toda a América Latina. O governo brasileiro sabe disso, já é feito um trabalho muito grande para tentar recepcionar os refugiados que cruzam a fronteira por meio de Roraima e entram no Brasil. O Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira com Venezuela. É preciso entender a proximidade desses dois países e a instabilidade da região da América Latina, que pode, claro, será muito aumentada se a coisa evoluir para um conflito armado, né? É difícil falar até em conflito, porque só o que os Estados Unidos colocaram no Mar do Caribe já é suficiente para suplantar toda a força venezuelana. A informação é do Igor Gilov, da Folha de São Paulo, que tem uma longa trajetória na cobertura de guerras, né? Então, Nicolás Maduro, por óbvio, não teria como fazer frente, né? O Trump diz, ele não quer se meter com os Estados Unidos, por óbvio, ele não tem como fazer frente. O que ele pode fazer é bravata, é gastar saliva ou, né, estabelecer uma transição para que a Venezuela volte a ser reconhecida
no exterior como um Estado democrático de direito, que hoje não é. Porque, de novo, né, observadores internacionais garantiram que a eleição foi fraudada e a justiça venezuelana, cooptada pelo chavismo, pelo madurismo, digamos assim, né, se recusou a exibir publicamente as provas de que Maduro tivesse vencido a eleição. Os observadores internacionais especulam que ele perdeu na casa de 60 e alguma coisa para Edmundo Gonzalez, que foi o candidato de Maria Corina Machado, na base de 60-30, 60 e alguma coisa, 30 e alguma coisa, né? Bom, a tensão é evidente, tudo que o Brasil não quer é um conflito, primeiro por conta do impacto humanitário, depois pelo aumento da instabilidade na região e porque as consequências de um eventual conflito na Venezuela são imponderáveis, já que a China é um dos maiores credores da Venezuela, já que a Venezuela é a maior produtora mundial, produtora não, né, maior detentora de reservas de petróleo do mundo. Então, assim, a gente está falando de estruturas muito importantes, de muito preço lá fora, de um país que está longe de ser um país pequeno, né, que já vive uma conflagração política há algum tempo e a população perdida ou presa no meio disso tudo. Chamada a votar, votou. Quem não obedeceu à voz do povo foi o presidente Nicolás Maduro, que se forçou, digamos, né, no cargo. Manteve a fórceps na presidência da República da Venezuela. Ô, Carla Araújo, boa tarde para você também. Bem-vinda aqui ao All News. Estava com saudades. Como é que as Forças Armadas brasileiras têm se preparado, né, para uma eventual guerra, um eventual conflito aqui nas nossas vizinhanças? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani, Sakamoto. Bom estar com vocês. Eu estou igual o Saka, contando as horas para encerrar a semana. Falta pouquinho. Vamos lá, Diego. O assunto é sério e ele mobiliza, e o ministro da Defesa, José Múcio, ele é muito conhecido pela diplomacia dele, né? E nesse caso, quando a gente conversa com os militares do Exército, né, ali do alto comando, eles falam, olha, Carla, a primeira coisa que eles falam essa é uma questão diplomática. Então, só o Múcio vai falar ou só o Itamaraty vai falar? E, a princípio, o melhor é o Itamaraty. Agora, nessa semana, o Múcio estava na Índia, está na Índia com Alckmin, missão, e acabou ficando um pouco distante aí disso, porém, vamos lá, Diego, só para contar um pouquinho dessa história. A escalada de tensão ali na região não é de hoje, né? A gente vem acompanhando isso em agosto, teve aquele deslocamento de navios ali no mar do Caribe, em que as Forças Armadas brasileiras olharam com atenção, ali teve um receio de invadirem o Mar Azul, que chama, né, o oceano que o Brasil tem ali, mas sempre acompanhando com um discurso muito pacifista. O ministro José Múcio, ele tenta sempre jogar ele é bom de papo, ele gosta de sempre abaixar o fogo, né? E aí foi se levando assim. O que acontece? Para outubro agora, estava programado a Operação Atlas. São algumas operações que o Exército faz, as Forças Armadas fazem, porque mobiliza as 3 forças, na verdade, para ser feita ali nessa região de Roraima. Bem nessa época já, né, começando esse acirramento, começou a se cogitar, olha, será que o Exército não vai, não fica, não leva mais homens para a fronteira? E o que o Exército dizia? Não, a gente vai cumprir o cronograma inicial do programa. E assim está sendo feito e hoje se encerra, Diego, coincidentemente hoje, no fim dessa semana, se encerra a 3ª fase dessa Operação Atlas e entra na 4ª fase, que é o retorno das tropas às suas origens. São tropas do Brasil inteiro que se deslocam para a atividade dessa operação. E elas estão começando a retornar. E aí eu questionei, mas e essa tensão com a Venezuela não tem como mudar os planos? E ali no Exército, no Ministério da Defesa, disseram não, pelo menos até o momento, a gente está retornando, né, mesmo com esse acirramento. Aí o que eles dizem para encerrar, o que eles argumentam que acontece? Eles falam, bom, mas se eventualmente, né, pela via diplomática, a gente perceber que há um risco de um conflito na região real, que pode, claro, como a Dani e o Saka colocaram muito bem, trazer consequências gravíssimas ali para a região, com impactos no Brasil. Esse aviso virá do governo, virá da diplomacia, e aí eles dizem que as Forças Armadas brasileiras têm capacidade, né, e para isso fazem esses treinamentos, inclusive, de eventualmente irem e serem deslocadas para essas áreas de fronteira, e aí depende qual que seria o protocolo adotado, dependendo do que acontecesse. Mas o fato é, conversando com fontes da alta cúpula do Exército, eles dizem, olha, aqui a gente está seguindo o cronograma, as tropas voltam hoje. E aí tem um pedaço dessas tropas, Diego, só para encerrar mesmo,
que vão ficar já mais próximas à região, que já estava na programação inicial, por conta da COP30 em Belém. Então, por conta da segurança em Belém, vai ter um efetivo de militares um pouco maior, que já estava nessa programação inicial de permanecer ali na região. Então, também tem essa possibilidade de deslocamento caso haja algum tipo de agravamento de conflito, né, existência de conflito ali na região. Mas eu acho que é esse cenário, mais ou menos, na parte dos QGs, né, dos quartéis mesmo. Mas tudo está numa esfera política, né, como a gente vem falando aí também, e vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela Estados Unidos e Venezuela, né? Torcendo para que não haja nenhum tipo de acirramento nos ânimos. Enquanto isso, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, deu uma entrevista exclusiva à Folha de São Paulo. Ela disse que o presidente Lula deve comunicar ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que é hora dele ir embora da Venezuela. Quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, a discussão veio até quando o Nicolás Maduro vai continuar no poder. Será que isso aceleraria o processo de derrubada do Maduro? O Nobel não alterou o dia a dia da Maria Corina, ela segue clandestina, ninguém sabe onde ela está, só que ela diz ser em território venezuelano. Entre aliados, diplomatas e jornalistas, todo mundo está especulando ser uma embaixada. Isolada, ela diz não encontrar presencialmente os filhos há 2 anos. Nessa conversa, que foi feita por videoconferência, ela apareceu à frente de uma parede branca, o único cenário que foi visto pelos jornalistas da Folha de São Paulo, quando brevemente rompeu a clandestinidade, né? Ela saiu do anonimato, saiu do esconderijo, digamos assim, foi à rua para um protesto e, em um dia de circunstâncias ainda obscuras, relatou ter sido detida e depois liberada pelo regime venezuelano. A Maria Corina defendeu ações de Trump no Mar do Caribe, que já mataram 27 supostos narcotraficantes, e negou que tivesse conhecimento da autorização dada a Washington para a CIA para conduzir ações contra Maduro em solo, inclusive ações letais que estão sendo conduzidas pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Deixa eu trazer aqui mais informações sobre o Brasil. Ela disse que o presidente Lula precisa agir e usar o fino canal de comunicação que ainda tem com o regime para aconselhar Maduro a ir embora. Ela disse que, uma vez no poder, defenderia a integração sul-americana, melhor dizendo. Logo, ela completa: o Brasil tem uma enorme responsabilidade regional e não pode ser indiferente ao que ocorre na região. Precisamos garantir que nunca mais uma tragédia como a da Venezuela se repita em nosso continente. Palavras da Maria Corina Machado em entrevista exclusiva, portanto, ela falou sobre essas questões à Folha de São Paulo. Dani? Eu me surpreendi com o tom da Maria Corina Machado nessa entrevista, não no que diz respeito ao presidente brasileiro. Ela sabe, inclusive reconhece, né, que o canal é fino porque as relações estão bem estremecidas. Por exemplo, o Brasil estava cuidando até agora há pouco, eu vou inclusive vou buscar essa informação atualizada, né? O Brasil teve de tomar conta da embaixada da Argentina, porque houve rompimento total das relações diplomáticas entre Venezuela e Argentina, e funcionários, né, da embaixada foram cuidados pelos diplomatas do Brasil, funcionários da embaixada argentina. Então, mas o canal diplomático com o Nicolás Maduro, desde o não reconhecimento das eleições dele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula não reconheceu o resultado da eleição por conta das indicações dos observadores internacionais de que, de fato, né, ele deu um golpe para permanecer no poder, Nicolás Maduro. A relação ficou muito azeda, a ponto de Nicolás Maduro ter feito declarações chancelando ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, né? Ataques, como a gente sabe, infundados, pois nunca houve qualquer prova ou mesmo indício factível. As informações são da Polícia Federal, da Justiça Eleitoral e dos observadores internacionais de que o sistema eletrônico de votação do Brasil foi suscetível a algum tipo de fraude. Bom, de todo modo, entendo que apoiar a operação que está sendo feita no Mar do Caribe nesse momento, sem que se saiba exatamente qual é a intenção e até onde vai Donald Trump, que é esse jogo de pressão ali sobre os venezuelanos, me parece um passo além do que recomendaria a prudência de uma líder que sabe que tem uma população toda aí premida e que Nicolás Maduro até hoje nunca se eximiu, né, de usar a população ou assolar a população com terror, inclusive, né,
para se manter no poder. Então, não há de se imaginar que seria diferente agora. Me surpreendeu o tom da líder venezuelana e me rendo aqui ao Sakamoto, que falou no dia, inclusive, do Prêmio Nobel, que esperava que isso não desse gás, né, para uma eventual intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Acho que hoje, Sakamoto, ficou claro que ela não se oporia a qualquer tipo de ação, ainda que bélica, em solo venezuelano. É porque, fatalmente, o governo da Venezuela ficaria com ela a partir daí. Teria que ter, claro, eleições, mas eu não teria muita dúvida de que ela ia forçar essa posição. A gente, Dani, Carla, todo mundo vem conversando, comentando aqui essa situação complicada na qual está a população venezuelana. E a gente quer, inclusive, transmitir solidariedade para a população venezuelana de uma maneira geral, que está premido entre um governo autocrático e uma oposição não rara, não estou generalizando toda a oposição de maneira alguma, mas uma oposição com expoentes antidemocráticos. A luta pela democracia, ela merecia ter ganhado o prêmio Nobel. Poderia ter se dado, inclusive, um prêmio Nobel para uma associação norte-americana que está lutando para manter aquela que se diz a maior democracia do mundo num momento bastante sombrio, ou mesmo para uma organização venezuelana. Coube é uma pessoa que também é criticada por ter um histórico antidemocrático. A escolha da Maria Corina Machado foi polêmico por conta disso, e mesmo ela já tinha dado sinais, já tinha indicado que ela era a favor de uma intervenção nos Estados Unidos, né? A Dani lembrou muito bem essa questão da embaixada argentina que o Brasil ficou cuidando, né? Lá dentro da embaixada ficaram opositores venezuelanos, né? Ligados, inclusive, a Maria Corina Machado durante 400 dias, e o Brasil não deixou a Venezuela entrar. Só que aí a Venezuela começou a escalar, e houve uma operação, operação com participação de militares, em que houve a retirada desse pessoal. O Brasil disse que não se meteu nisso, nem sabia. Militares norte-americanos teriam sido envolvidos nesse processo para a retirada desses opositores que estavam lá refugiados na Embaixada Argentina sob proteção brasileira, né? O Brasil não deixou ninguém entrar, não. O Brasil não reconheceu a vitória do Maduro. A própria, como bem lembrou também a Dani, a própria Maria Corina Machado tinha elogiado o Brasil porque o Brasil não tinha exigido do Maduro as atas de eleição. Então, fica parecendo mais que essa declaração dela, e eu não estou dizendo que o Lula já não fez bobagens com relação ao Maduro, legitimou Maduro numa série de situações, e a gente já fez essa crítica aqui várias vezes. Mas neste caso específico, o Brasil foi muito cuidadoso. E o Brasil tentou agir, o Brasil criou um grupo junto com México, Colômbia, para tentar articular uma saída democrática e pacífica para o impasse eleitoral. O Brasil fez isso. O próprio Estados Unidos, na época do governo Biden, também ele deu espaço para o Brasil agir, porque o Brasil é o líder aqui do subcontinente, tentou agir, tentou articular para tentar conseguir uma solução. Não foi possível, né? E aí o que acontece é que no meio disso desandou todas as negociações, mas o Brasil fez. Então, simplesmente citar, o Lula deveria falar isso, ainda mais vindo de alguém que sabe, que acompanha, é mais uma declaração política, né? Fica parecendo mais uma declaração política para chuchar o Brasil nesse sentido, do que efetivamente alguma coisa para gerar uma solução. Eu não vejo, sinceramente, possibilidade de sucesso no curto prazo a qualquer tipo de intervenção militar no continente sul-americano. Primeiro, pela própria natureza disso. Falar em voz alta isso já é agressivo. Intervenção de uma potência estrangeira no continente sul-americano. Falar isso em voz alta já é assustador, na verdade, né? A gente brigou durante muito tempo, inclusive, para não ter base dos Estados Unidos no continente sul-americano, exatamente para evitar esse tipo de facilidade de intervenção, né? Então, ainda acredito no diálogo, na discussão, na alternativa, no Maduro entregar anel para não entregar dedo. Vamos ver o que vai acontecer. Será que você está sendo otimista nessa sexta-feira? Não estou sendo otimista. Estou só falando que para os Estados Unidos também é um peso se ele for entrar num lodaçal militar aqui na América do Sul,
sabe? Por mais que primeiro que é o seguinte, não é fácil você vencer a Venezuela, vencer os chavistas, os seguidores de Maduro na selva amazônica venezuelana, ou mesmo na periferia de Caracas, sabe? Existe, o que vai acontecer é uma guerra de guerrilha. Você pode bombardear a Força Aérea venezuelana, mas depois você vai ter uma guerra de guerrilha de um pessoal armado extremamente competente. Então, não é fácil. E aí que tá. A menos que o pessoal queira ver mais um derramamento de sangue, mais um banho de sangue, mais ondas de refugiados, então eu acho que é um lodaçal que o público norte-americano também não vai querer entrar, sabe? Tipo, o pessoal fala, é mais rápido para fazer ação militar e para recarregar suprimentos dos Estados Unidos para a Venezuela, mas também é muito mais fácil você ter ações milicianas, pequenas ações terroristas de dissidência de pessoas que estão lutando lá nos Estados Unidos, é mais próximo, inclusive. Então, a situação não é fácil. Não é.